Moisés de Michelangelo, texto de 1914, um texto no qual eu não vou me ater necessariamente ao que diz o texto, porque é um texto muito detalhado, bastante interessante, mas sim trazer um aspecto pitoresco desse texto para os espectadores do canal, esperando, né, que os espectadores se interessem e leiam esse texto, né? O texto que Freud fala de Moisés, obviamente, personagem bíblico interessantíssimo, das tábuas, etc., abriu o mar, blá blá blá, mas não é isso que importa. O grande escultor italiano, Michelangelo, o grande artista, ele tem uma escultura gigantesca, enfim, de Michelangelo com as tábuas, e dependendo do ângulo que você olha, você percebe uma certa coisa, uma certa expressão. Então Freud, evidentemente um apaixonado por esculturas, aliás, no Museu Freud, essas esculturas ainda existem, algumas bem pequenininhas, outras maiores. Ele tinha um lugar para expor, algo como uma cristaleira, outros ficavam em cima da sua própria escrivaninha. Freud conta, inclusive, na sua autobiografia, que ele sempre comprava e os vendedores de antiguidades sempre se comunicavam com ele. Olha, temos uma escultura de Eros, uma da Medusa, uma, enfim, de Thanatos, enfim, não importa, né? Freud comprava tudo e depois dispunha no seu consultório e, de alguma maneira, sinalizava para os pacientes que a psicanálise bebeu dessa fonte. Então Freud tinha muito respeito. E no caso desse texto, né, esse trabalho sobre o Moisés, Freud teoriza de maneira bastante profunda, inclusive, sobre a importância do Moisés, da estratégia de Michelangelo de fazer a escultura de um certo ângulo, que você olha, enfim. Freud traz exemplos, traz fotos, traz desenhos no próprio texto. Então eu recomendo, porque a ligação de psicanálise e arte é uma ligação quase sempre complicada. Seria muito simples Freud dizer que nesse texto ele se preocuparia com uma investigação analítica sobre questões psicológicas do Michelangelo, e não é isso que Freud faz. Freud era um apaixonado por arte, um apaixonado por escultura, e ele diz muito mais dele na relação com a escultura, o que é bastante interessante. Afinal, para que serve a arte, no caso a escultura? Ela serve para causar algum efeito naquele que a observa, no espectador, ou naquele que a aprecia, no apreciador da arte. Certa vez eu ouvi um crítico de arte dizer a função da arte, afinal, para que serve a arte? E esse crítico dizia, serve para desembrutecer a nossa vida. No caso de Freud, é um exemplo clássico de como uma simples visão de uma arte genial, feita por Michelangelo, desperta nele a vontade de escrever, e ele registra e nos traz esse trabalho interessante, algo que afinal ficou para a posteridade. Então, nesse sentido, a arte cumpriu o seu papel afetando Sigmund Freud.